proteções devem ser projetadas e constituídas de modo a atender aos seguintes requisitos de segurança. Cumprir suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina ou possibilitar a reposição de partes deterioradas ou danificadas. Ser constituídos de materiais resistentes e adequados à contenção de projeção de peças, materiais e partículas. Fixação firme e garantia de estabilidade e resistência mecânica compatíveis com os esforços requeridos. Não criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina com outras proteções. Não possuir extremidades arestas, cortantes ou outras saliências perigosas. Resistir às condições ambientais locais onde estão instaladas. Impedir que possam ser burladas. Proporcionar condições de higiene e limpeza. Impedir acesso à zona de perigo. Ter seus dispositivos em intertravamentos utilizados para bloqueio de funções perigosas das máquinas protegidas adequadamente contra sujidade, poeiras e corrosão, se necessário. Aqui, o que acaba englobando, pessoal? Aqui é parte de segurança, não criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina ou outras proteções. O que quer dizer a respeito disso daqui? De você não colocar algo, inserir algo no equipamento que não esteja no projeto dela, que não esteja naquela ficha do documento que tem do equipamento, né? Então você tem que seguir essas regras para não ter acidente, ó. Não possuir extremidades arestas e cortantes. Você vai fazendo aquela gambiarra para funcionar os equipamentos, para trazer uma maior comodidade para você, mas não parte na parte de segurança. Acaba acontecendo, né? Sendo burlados o projeto inicial do equipamento, tá? Ter ação positiva, ou seja, atuação de modo positivo, não acarretar os riscos adicionais, possuir dimensões conforme previsto no item A, anexo 1 desta norma. Quando a proteção for confeccionada com material descontínuo, devem ser observadas as distâncias de segurança para impedir o acesso às zonas de perigo, conforme previsto no item A do anexo 1 dessa norma. A proteção deve ser móvel quando o acesso de uma zona de perigo for requerido uma ou mais vezes por turno de trabalho, observando que a proteção deve ser associada ao dispositivo de intertravamento, quando sua abertura não possibilitar acesso à zona de perigo, antes da eliminação do risco. E a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio quando sua abertura possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. Para as máquinas autopropelidas e seus implementos, a proteção deve ser móvel quando o acesso à zona de perigo for requerido mais de uma vez por turno de trabalho. As máquinas e implementos dotados de proteção móveis associados a dispositivos de intertravamentos devem. Aqui, pessoal, nós vamos comentar aqui. Professor, essa parte está ficando chata. Não é chata. Essa aqui é uma norma de segurança, nós temos que trabalhar em cima das normas de segurança, tratando da NR12, que fala sobre proteção a todo equipamento e proteção principalmente a você, colaborador. Então nós temos que discutir, ver pausadamente, não é chato, é algo que tem que penetrar, tá, na sua consciência para você acabar criando, né, uma cultura de você lembrar diariamente, né, a parte de segurança para evitar esmagamentos, rompimentos de membros, tá ok? As máquinas e implementos dotados de proteção móvel associados a dispositivos de intertravamento devem operar somente quando as proteções estiverem fechadas, tá? Paralisar suas funções perigosas quando as proteções forem abertas durante a operação e garantir que o fechamento da proteção por si não possa dar início às funções perigosas. As máquinas autopropelidas ficam dispensadas do atendimento das linhas A e B do subitem 652 desse anexo para acesso em operações de manutenção e inspeção realizadas por trabalhador capacitado ou qualificado. 653. Para as máquinas autopropelidas é permitida a utilização de dispositivo de intertravamento mecânico de atuação simples e não monitorado para a proteção do compartimento do motor. O dispositivo de intertravamento e bloqueio associado à proteção de móveis, máquinas e equipamentos devem permitir a operação somente enquanto a proteção estiver fechada e bloqueada. Manter a proteção fechada e bloqueada até que tenha sido eliminado o risco de lesão, devido às funções perigosas da máquina ou equipamento.
e garantir que o fechamento do bloqueio de proteção por si só não possa dar início às funções perigosas da máquina ou do equipamento. As máquinas autopropelidas ficam dispensadas do atendimento à linha A e B do subitem 653 para acesso de operações de manutenção e inspeção, desde que realizadas por trabalhador capacitado ou qualificado. Professor, o que é uma pessoa capacitada e qualificada? Uma pessoa que tem um treinamento, tá? Ela tem um treinamento e ela é qualificada. Qualificada para fazer manutenção, qualificada para fazer operação, qualificada para poder ter o conhecimento de todo o setor de trabalho dentro da área fabril. Tudo se acaba envolvendo, tá? As transmissões de forças e componentes móveis, elas interligados, acessíveis ou expostos, devem ser protegidos por meio de proteções fixas ou móveis, com dispositivo de intertravamento que impeçam o acesso por todos os lados, ressalvado o dispositivo no subitem 611 desse anexo e as exceções previstas no quadro 2 desse anexo. Quando utilizadas as proteções móveis, para o enclausuramento de transmissão de força que possui inércia, deve ser utilizado dispositivo de travamento com bloqueio. O eixo cardan deve possuir proteção adequada em perfeito estado de conservação em toda a sua extensão, fixada na tomada de força da máquina, desde que a cruzeta até o acoplamento do implemento ou equipamento. As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou material em processamento deve possuir proteções que garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores, salvo exceções constantes dos quadros anexos 1 e 2 desse anexo. As ossadoras devem possuir dispositivo de proteção contra arremesso de materiais sólidos. As máquinas de cortar, picar, triturar, moer, desfibrar e similares devem possuir sistemas de segurança que impossibilitem o contato do operador ou demais pessoas com suas zonas de perigo. 10. Nas proteções distantes de máquinas estacionárias em que haja a possibilidade de alguma pessoa ficar em zona de perigo, devem ser adotadas medidas adicionais de proteção coletiva para impedir partida da máquina, enquanto houver presença de pessoas nessa zona. As aberturas de alimentação de máquinas ou implementos estiverem situados ao nível do ponto de apoio do operador ou abaixo dele, devem possuir proteção que impeça a queda de pessoas em seu interior. Quando as características da máquina ou implementos exigirem proteção, seja utilizado também um meio de acesso a esses requisitos de existência. O fundo dos degraus ou da escada deve possuir proteção, espelho sempre que uma parte saliente do pé e mão do trabalhador possa contatar uma zona perigosa. As baterias devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança: localização de modo de manutenção e troca que possa ser realizada facilmente a partir do solo ou de uma plataforma de apoio. Constituição, fixação, forma não haver deslocamento acidental e proteção do terminal positivo, a fim de prevenir acidental com curto-circuito. Essa parte aqui, pessoal, trazendo a vocês aqui, que já inclui mais a parte operacional da pá carregadeira, né? Foi que eu já lembrei a vocês, né? Sempre, né, verificar aqui a parte da bateria, né? A proteção se está totalmente fixada, né? Porque depende do tipo do solo que você trabalha, ele vai soltando no parafuso, ele pode ocasionar o quê? Um curto, né? Então sempre manter o local limpo para evitar esse tipo de acidente aí, né? As máquinas autopropelidas fabricadas a partir de maio de 2008, sob a égide da redação da NR31, dada a portaria número 86, de 3 de março de 2005. Deve possuir faróis, lanternas traseiras de posição, buzina, espelho, retrovisor e sinal sonoro automático de ré, acoplado ao sistema de transmissão, salvo exceções listadas no quadro 1 do anexo. As máquinas autopropelidas devem possuir estrutura de proteção na capotagem, EPC, cinto de segurança, exceto constantes quadro 2 desse anexo, que devem ser utilizados de conformidade com especificações e recomendações indicadas no manual do fabricante. As máquinas autopropelidas que durante a operação ofereçam risco de queda, objetivos sobre o posto de trabalho devem possuir estrutura de proteção contra a queda de objetos, EPCO. Na tomada de potência, TDP, os tratores agrícolas devem ser instalados uma proteção
que cubra a parte superior das laterais, conforme figura 1 desse anexo. As máquinas e equipamentos tradicionais devem possuir sistema de engate para reboque pelo sistema de tração, de modo a assegurar acoplamento e desacoplamento fácil e seguro, bem como impedir desacoplamento acidental durante a utilização. A indicação de uso do sistema de engate, mencionado no item 12, deve ficar em local fácil de visualização e fixado em local próximo à conexão. Trazendo para vocês aqui, pessoal, o que é TDP? Tomada de potência, né? Tomada de potência. Nos tratores agrícolas, né? É muito perigoso você fazer a tomada de força, esse local não estar protegido, tá? E aqui as máquinas de equipamento de tração, você fazer um reboque de qualquer equipamento de máquina, de trator, você usar, né, o famoso cambão, né? Porque determinados tipos de reboque que tem aí, o cambão ele vai fazer o que? Ele vai assegurar aquela distância de segurança para evitar esmagamento. Nunca entre um veículo e outro para fazer sem que você tenha certeza que ele está totalmente em segurança, que não vai trazer a parte ali para correr risco ao colaborador, tá? Os implementos tracionados, caso o peso da barra do reboque assim exija, devem possuir dispositivo de apoio, que possibilite a redução do esforço e a conexão segura ao sistema de tração. As correias transportadoras devem possuir sistema de frenagem ao longo dos trechos em que haja acesso aos trabalhadores, dispositivo que interrompa seu acionamento quando necessário, partida precedida de sinal sonoro audível em todas as áreas que indique seu acionamento, sistema de proteção contra quedas materiais quando oferecer riscos de acidente aos trabalhadores que oferecem e circulem em seu entorno. Sistemas de passarelas que permitam que os trabalhos de manutenção sejam desenvolvidos de forma segura. Passarelas com sistema de proteção contra a queda ao longo de toda a extensão elevada onde possa haver circulação de trabalhadores e sistema de travamento para ser utilizado nos serviços de manutenção. Executam-se a obrigação do item 13 as correias transportadoras instaladas em máquinas autopropelidas, implementos em esteiras móveis para carga e descarga. As máquinas e implementos devem possuir manual de instrução fornecido pelo fabricante ou importador com informações relativas à segurança nas fases de transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte. Os manuais devem ser escritos em língua portuguesa, Brasil, com caracteres de tipo e tamanho que possibilite a melhor legibilidade possível, acompanhado das ilustrações explicativas. Ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão. Ter sinais ou avisos referentes à segurança realçados e permanecer disponíveis aos todos os usuários dos locais de trabalho. Os manuais das máquinas e equipamentos fabricados no Brasil ou importados devem conter no mínimo as seguintes informações: razão social, endereço do fabricante, importador e CNPJ quando houver, tipo e modelo, número de série ou de identificação e ano de fabricação, descrição detalhada da máquina ou equipamento em seus acessórios, diagramas, inclusive circuitos elétricos, em particular a representação esquemática das funções de segurança, no que couber para máquinas estacionárias, definição da utilização prevista para máquina e equipamentos, risco a quem estão expostos os usuários, definição das medidas de segurança existentes naquelas a serem adotadas pelos usuários, especificações e limitações técnicas para sua utilização com a segurança, incluindo os critérios de declividade do trabalho para as máquinas e implementos, no que couber, riscos que poderiam resultar adulteração ou supressão de proteções de dispositivos de segurança, riscos que poderão resultar a utilização diferente daqueles do projeto, procedimentos para a utilização das máquinas ou equipamentos com segurança, procedimento de periodicidade e inspeções de manutenção, procedimentos básicos a serem adotados em situações de emergência. Pessoal, vocês verem aqui algumas coisas aqui que é exigido, né, pelo Ministério do Trabalho, né? Ano de fabricação, local, número de equipamento, número de série, por quê?
todo esse equipamento ele vem com um manual, né, e os procedimentos de segurança. Para que tem que ter isso daí? Para ter um confronto de não ser retirado algumas partes de controle e acesso, né? Parte de segurança, parte que atrapalha, assim, atrapalha. Não, atrapalha em aspas, né? Vamos lá. Esse atrapalhar é uma segurança que está te dando, tá? Você não pode colocar como algo que está te estorvando, sendo que está te trazendo segurança, tá? Então, nisso que quer dizer aqui nessas partes aqui que falam sobre as partes mais importantes do maquinário que refere-se à parte de segurança, tá?